questão de quando levar seu pet para o veterinário. Nesse caso, a Raíssa olhou, viu sangue, imediatamente levou para o veterinário. Quais são os sinais que devem motivar alguém a levar, primeiro, o seu cachorro, depois o seu gato, ao veterinário? Os sinais mais graves. Lógico que nem a lista aqui, nem a lista que você vai fazer são exaustivos. Você deixa muito claro aqui que esses são apenas alguns dos sinais que você pode se preocupar. Vão cobrir a maior parte dos casos, mas é preciso atenção a todos os detalhes possíveis. Vou te dizer, eu acho que a forma mais fácil da gente pensar nisso, na dúvida leva. Isso. Na dúvida leva. É melhor. Saúde e tempo andam de mãos dadas. Então, na dúvida, leva. Geralmente, e isso eu falo porque eu aprendi isso, eu brinco que eu não sei nem o que boi come, mas eu aprendi isso na medicina de bovinos. Porque você tem muito peão lá, né? Que lida todo dia, que nem sempre sabe o que tá acontecendo. Mas só dele olhar pro bicho, ele sabe que o bicho tá meio esquisito. Então, meio esquisito, tem alguma coisa que você não sabe identificar que tá diferente. Eu acho que melhor do que fazer uma lista é falar isso. Na dúvida leva. Por quê? Porque a lista, ela é grande. Ela é grande em que sentido? Ela é grande não para ser alarmista, mas se eu for pensar, os olhos do seu animal estão assim, então isso aqui é motivo para você levar. A pele do seu animal tá assim, então isso aqui é motivo para você levar. Tem coisas que são gritantes, tá com uma diarreia com cheiro muito forte. Mas a lista é grande pensando que cada sistema vai ter uma coisa específica dele. Então não tem coisa melhor de que, na dúvida, leva. E eu já peguei muito caso que, assim, a família levou. Vitor, hoje não sei. Tem um caso emblemático que foi uma paciente. Existe uma doença que é muito comum em cadelas fêmeas, que chama-se piometra. É uma infecção dentro do útero. Eu gosto de comparar com apendicite. É um apendicite. Qual que é o tratamento da apendicite? Cirurgia. Qual que é o tratamento da piometra? Cirurgia. Ponto. Não tem antibiótico que resolve, é cirurgia. E aí, essa doença, que é a piometra, existem dois tipos de piometra. Tem a piometra fechada e tem a piometra aberta. A aberta você vê pus. A fechada você não vê. E foi exatamente isso. A família olhou assim e falou: Vitor, hoje ela tá estranha, não quis comer, não sei. Vim aqui só pra dormir tranquila. E aí eu examinei, mexi na barriga, vi que sentiu uma dorzinha, passei o ultrassom, tinha piometra, uma piometra fechada. O que a pessoa viu? Ela até hoje não sabe me dizer o que ela viu, mas ela falou assim, tem alguma coisa. Então eu acho que seguir o próprio instinto, porque quando você conhece o seu animal, quando você conhece o seu amigo, ele pode não te falar nada, pelo jeito de andar, você sabe que a cabeça dele não tá boa. Sim. Então é a mesma linha de raciocínio. Mas você fez uma lista aqui, que é uma lista bem útil. Quem quiser comprar aqui, só seguir lá no perfil do Vet Vitor Costa, que é uma lista de primeiros sinais. E aí fica o convite para vocês darem uma olhada, que é uma lista que eu acredito que é bem útil. Eu sou suspeito para falar. Eu separei, assim, listas tem uma lista, assim, de coisas indiscutíveis, corre, mas tem a lista por ponto do corpo. Que aí a gente consegue ver. Eu queria uma coisa muito legal, é que você trata, e eu vejo muito essa diferença, animais de idades diferentes de formas ligeiramente diferentes. Sim. Então, se você quiser contar um pouco pra gente qual que é a diferença entre cães mais novos, adultos, velhos. Saúde é tudo igual. Então a diferença é quais são os cuidados que você teria com uma criança, com um adulto e com o idoso. Tem uma diferença entre cães e gatos quanto à qualidade do envelhecimento? Ou a intensidade? Os gatos, eles têm
uma expectativa maior. Então, é muito comum um gato passar de 20 anos. Cães já é mais difícil passar de 15. Tem uma diferença mais gritante entre cães de pequeno porte e cães de grande porte. Mas tem essa diferença também dos gatos. Agora, se a gente for pensar dessa questão de saúde, a idade é muito semelhante. Então, quando eu vou considerar um gato já mais idoso, é a mesma época que eu costumo considerar um cão mais idoso. Entendi. Então, a divisão é mais ou menos o seguinte: do dia que o cão nasce até 1 ano e meio, você vai ver todas as fases de neném, criança, adolescente e jovem adulto, vamos pôr assim. De 1 ano e meio até 5, é igual você pensar qual que seria a saúde de uma pessoa de até 40 anos. Certo. De 5 aos 8, ali entre os 40 e os 50. Dos 8 aos 10, entre 50 e 60. Dos 10 em diante, aí vai entre 60, 70 e 80 para frente. Então, a linha de raciocínio é quais os cuidados que você teria com uma pessoa que está nessa... Porque aquele cálculo de 7 para 1, então um animal de 10 anos teria 70. Não, esse cálculo não funciona muito bem. É mais fácil a gente separar assim, o que seria jovem, o que seria um adulto maduro, um idoso e um super idoso. E no caso do gato? O gato também vai seguir a mesma linha de raciocínio. Até 1 ano e meio ali, essa ideia de ser mais juvenil, mais bagunceiro, e a gente vê que eles vão amadurecendo. Até 1 ano e meio eles dão trabalho. São muito bagunceiros. De 1 ano e meio até os 5 eles vão criando ali a personalidade deles. Dos 5 em diante eles já começam a ficar mais calmos, vamos pôr assim. Dos 10 em diante a gente vê que o nível de energia deles vai caindo. É a mesma coisa. É a mesma linha de raciocínio. E qual que é a diferença principal? Porque eu lembro que você me contou da seguinte forma. Os extremos são os que exigem mais cuidados. Então, quando ele é muito novinho, ele exige bastante cuidado. E quando ele é muito velho, ele exige muito cuidado. Filhote, além do crescimento, que nós temos que tomar bastante cuidado, porque há algum tempo atrás, hoje eu vejo isso menos, mas isso ainda acontece. Há algum tempo atrás o pessoal tinha muita mania, principalmente animais de grande porte, de enfiar suplemento goela abaixo. E o excesso faz tão mal, ou até mais mal do que a falta. Então o filhote com uma boa alimentação e as vacinas em dia, tá resolvido. A gente não precisa mais do que vacina e alimentação de qualidade. E o idoso, pensa num idoso. Se ele tiver doenças, né, crônicas, uma diabetes, um problema de coração, uma coisa assim, vai ter que dar um pulo no médico, no veterinário a cada 6 meses. Como o seu avô teria que fazer isso da mesma maneira. Lembrando que, às vezes, 6 meses para um humano que vive 90 anos não é os mesmos 6 meses para um animal que vive 15, 20 anos. Então ainda tem essa diferençazinha. Eu lembro, inclusive, que você me falou que ficou na minha cabeça, é que os primeiros, quando a Wendy teve bebês, que é preciso tomar muito cuidado, porque um erro nesse primeiro momento pode fazer a rejeição do filhote, e qualquer coisa que você erra com o adulto, ele ainda pode sobreviver, mesmo você errando um alimento errado e afins. Ele provavelmente vai sobreviver. Agora, no filhote, isso quase sempre leva ao óbito. Um erro grave. É a mesma coisa de um filhote humano. Então, nós sabemos, por exemplo, que um bebê não pode ter diarreia, porque ele desidrata muito rápido. Sim. E isso também vale para eles. E o estresse também é uma coisa muito importante. Eu já vi casos que nasceu filhotes numa casa, e essa casa estava em reforma. Então, subia e descia gente o tempo todo. A fêmea ficou muito estressada e ela comeu os filhotes. Literalmente. Você via que ela, na verdade, ela estava tentando guardar esses filhotes dentro dela. Ela, literalmente, por estresse da situação, acabou devorando os filhotes. Uma cena medonha, mas isso pode acontecer. E também pode haver rejeição, porque
eles têm muita relação com cheiro. Então, se você manipula na hora errada, você vai trazer outros cheiros. Numa casa, a gente sabe quais são as pessoas que aquele animal tem mais afinidade. Aí vai a pessoa que tem menos afinidade e fuça nos filhotes. Vai dar um cheiro que aquele animal não gosta. E aí a gente pode ter rejeição também. Tem uns detalhezinhos que é importante. Verdade é que o filhote, quanto menos nós manipularmos, melhor. Quanto menos fuçar, melhor. E para os filhotes de cães, nós ainda temos que tomar cuidado com roupa e calçado que teve acesso à rua, para não trazer doença da rua para cá. Porque as doenças de gato não são tão fáceis de se transmitir quanto as doenças de cão. E a gente tem que tomar cuidado com a parvovirose, sinomose, até a vacina estar completa. Aí na hora que a vacina está completa, aí fica acabou. mais fácil. Aí acabou. E é um mito, tá? Muita gente fala que não pode passear com o cachorro sem estar com a vacina pronta, com o protocolo. Tem que passear, só que você não vai pôr ele no chão. Passeia no colo, até para ele socializar, mas realmente, ter acesso a locais que podem estar contaminados não é inteligente. Muito bom. E mais velho, tem alguns exames que você recomenda com certa recorrência. Sim. Exame clássico. Tem exames que a gente vai fazer uma vez por ano, tem exames que a gente vai fazer a cada 6 meses. Depende de cada paciente, claro. Mas, de modo geral, para o mais velho, raio-x do tórax para ver se coração, um ultrassom da barriguinha, já são 2 exames assim que vamos dizer 90% dos problemas. E tem alguns exames de sangue que a gente faz mais para acompanhar, para ter certeza que tá tudo bem. Mas... Eu achei bem legal que você fez um checklist. Fiz. Aqui no livro. Não vou dar o spoiler para vocês, mas tem um checklist muito legal aí. De considerações que você deve ter. Você chamou de checklist do gato feliz e saudável, né? Esse checklist e tem o checklist dos exames. Tem dos exames. Dos exames eu acho que tá lá no apêndice. Tá lá no apêndice. O do gato feliz e saudável é como transformar a sua casa, como deixar a sua casa o mais adequada, vamos pôr assim, para um gato. Porque gato não é um cachorro pequeno. O jeito da gente tratar um gato é diferente do jeito de tratar um cachorro. E esse checklist é bem legal porque, assim, tem algumas coisas que gritantemente você vai marcar não, mas todo o resto é só marcar sim. E geralmente quem tem acesso, ele toma um susto porque vê que tem muito detalhezinho e que depois que você põe em prática, você vê que é a diferença que faz pro não pet. vou dar zoom aqui, mas olha a quantidade de coisas. Você colocou ali por faixa etária e tal, tem bastante coisa. E aí no check-up eu coloquei exatamente isso. Exames por faixa etária, sim, que tem coisas que a gente precisa pecar pelo excesso, outras coisas nem tanto. E até mesmo para algumas doenças crônicas. Então tem se meu pet é cardíaco, o que precisa, se ele tem problema no rim, aí tem isso mesmo. E aqui, cara, eu queria conversar um pouquinho sobre 2 questões. Eu vou tocar primeiro naquela segunda e depois a primeira. A questão de inserir animais num novo espaço. Sejam animais que não vão interagir com outro animal, seja um animal que vai interagir com outros animais. Como é que faz para você inserir um filhote, ou inserir um animal resgatado, ou inserir um animal adotado em um ambiente novo? Primeira coisa, quando a gente vai falar de novos moradores, a gente precisa pensar nas prevenções, né? Vermífugo e vacina tem que estar em dia, é segurança para quem é da casa e é segurança para quem está chegando. Feito isso, aí a gente toma outros detalhes. A forma que nós inserimos cães e gatos é muito parecido para evitar acidente. Gatinho e cachorro, a gente vai ter realmente um comportamento muito parecido. Que é legal no primeiro momento? Você apresenta sob supervisão, sempre sob supervisão, e nunca de uma vez. Principalmente o gato, que é um animal de rotina, porque senão você pode criar realmente uma aversão ali que vai ficar complicada de lidar depois. Como que eu gosto de fazer? Num primeiro momento, deixa ver, mas não deixa chegar tão perto. Depois,
troca-se panos para um acostumar com o cheiro do outro. Geralmente o filhote não tem nada a perder, mas troca-se os panos para o adulto começar a acostumar com o cheiro de quem está chegando. E aí você vai apresentando ali aos poucos até ganhar uma segurança de que a recepção foi muito boa. Porque principalmente para gatinho, se só chegar um gato novo no ambiente, pode ser que tenha só um gato na casa e esse gato recuse esse novo morador, se esconda ou começa a ter briga e tudo mais. Então, quanto menos traumático for esse momento, melhor. Mas não tem segredo, não. Uma coisa que a gente errou aqui. Errou mesmo. Fizemos mal. A gente tratou como se o gato lembrasse. Então, durante um tempo, ficou separado as casas e a gente ficou só com 4 gatos. E a gente tinha uma relação... Antes, quando era uma matilha só, eles tinham uma relação até que boa com os gatos maiores. A gente tem 8 gatos aqui. E era uma relação tranquila e tal, não tinha grandes problemas. Geralmente eram outros os gatos que tinham mais dilema e tal. Geralmente era com o Gordo e o Toby e tal. Então não eram gatos problemáticos. Mas quando a gente inseriu aqui, aquilo que a gente estava conversando sobre a dinâmica ser diferente, a gente viu problemas. Então a gente viu eles muito territorialistas, sendo que, teoricamente, eles já se conheciam. Mas não se conhecem. Mas não se conhecem. É porque haviam 2 hierarquias. Uma que foi estabelecida numa casa, a outra hierarquia que foi estabelecida na outra casa. Quando você junta todo mundo, vira uma hierarquia só. Então, até eles se organizarem, realmente dá muito conflito. O bom é que, assim, o gato, geralmente, ele ainda define que cada cômodo é de um. Então, você vai vendo que, com o tempo, os conflitos vão reduzindo e cada um manda em um. Aí, se você chegar no cômodo do outro e achar que vai ficar no lugar mais quentinho, o pau quebra. Mas a hierarquia tem que ser restabelecida. Vira uma confusão mesmo. E uma coisa que eu queria perguntar é em relação a... É verdade que certos cães, principalmente, e certos gatos, eles são intratáveis nesse sentido? No sentido de que eles não há meios de inserir validamente eles em certos ambientes? O temperamento deles é forte demais, talvez? Parcial. É uma verdade parcial. Hierarquia vai existir. Animais não castrados vão ter um fator muito forte da testosterona envolvendo nisso. Então vai ficar mais difícil de fato. É comum também que crie inimizades, de um falar assim, esses 2, eu posso deixar esses cães conviverem com todos, mas se eu botar os 2 no mesmo lugar, vai dar confusão. Isso também pode acontecer, de você ter, assim, inimigos dentro daquele grupo. Pode acontecer, mas quando a hierarquia está muito bem estabelecida e o ser humano é o alfa da matilha, geralmente não é um problema. Para gato, segue a mesma lógica. Só que gato não tem essa questão do ser humano como alfa necessariamente. Mas é comum que num grupo de gatos, numa colônia de gatos, alguns deles simplesmente não possam olhar para a cara do outro. Isso também Mas não acontece. tem como um gato condenável, assim, um que você diz, não, esse caso aqui... perdido? Um caso perdido. Ah, não. Não. Assim, pode ser que tenha um que a gente vá precisar deixar ele porque ele não se dá bem com os outros. Geralmente, quando isso acontece, ele mesmo costuma se isolar dos demais e estabelece a hierarquia dele ali e ninguém chega muito perto. Pode acontecer, sim. Tem animais que não são sociáveis, né? Mas geralmente dá-se um jeito.